Fala galera, tudo bom? Talvez esse vídeo aqui seja um dos mais importantes desse canal, por causa da situação política que a gente está vivendo aí. Uma rejeição do governo federal gigantesca, por quê? Por causa de crise econômica, por causa de crise política, por causa dos escândalos de corrupção que explodiram e tal. Esse vídeo aqui, ele se direciona para todos os liberais e todos os anarcocapitalistas, ou todos os, sei lá, left lib, right lib, enfim. Porque existe um movimento acontecendo na internet que ele é grande, ele tem várias pessoas e dentro do Congresso quem eles têm é o Bolsonaro. Então, o que eu vou tentar mostrar para você? Porque muitas vezes quando vai se falar de impeachment, dessas coisas, da crise política, crise econômica, não sei o que, é praticamente proibido as pessoas falarem que existe talvez uma tentativa de golpe. Se você falar isso, você é acusado de petralha, disso, daqui. A tese deles é que existe um plano comunista, que a eleição não valeu, tudo que pode ser dito para dizer que tudo é o demônio, e por causa disso seria possível uma intervenção militar para fazer um novo governo que não tem nada a ver com esse, assim, fora da Constituição, chamando a família real, os descendentes da família real portuguesa. Então eu vou deixar essa série de vídeo rodando aí e eu vou pedir para você que tem amigos liberais que ficam falando bolsomito, 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 para essas pessoas assistirem. Eu quero que vocês assistam e que vocês me respondam se a colaboração de você que é liberal, você se entende como liberal, você colabora, você coaduna com isso, tá bom? Vou soltar o vídeo aí. Bom, acho que boa sorte pra gente, né? Não é porque você fez duas passeatas que o governo vai cair. Não é assim. No domingo ainda por cima, né? No domingo ainda por cima. No domingo. Não, o domingo até que não foi má ideia, porque ninguém está trabalhando no domingo. Não é isso? Eu vejo, Olavo, a comparação que eu faço, eu perguntaria, você quer a PM dentro, a Polícia Militar dentro da tua casa? Não, é lógico que você não quer. Agora, se tiver um bando de marginais na tua casa com a tua mãe feita refém, daí você quer a Polícia Militar lá dentro. O que eu entendo que o povo fala em intervenção militar aí, ele tem saudades, né, dos valores daquela época. Não foi uma maravilha o período militar, até não tem governo maravilha em lugar nenhum do mundo. Mas em comparação com essa porcaria que está aí hoje, nem se compara. E você pode ver, os exemplos, você não pegou nenhum general que tenha enriquecido, corrupção em qualquer lugar, mas não esse nível que acontece hoje em dia. Outra coisa, até eu lancei um slogan falando, nós não precisamos da intervenção militar, precisamos da intervenção popular. Porque uma intervenção militar, se existe, ela é apenas um prolongamento de uma intervenção popular que já existia antes. Se você acompanha a história de 64, aquilo não foi um movimento que apareceu do dia para a noite, foi uma luta de 2 anos. Luta popular de 2 anos. Quer dizer, você tinha uma forte oposição no Congresso, você tinha manifestações públicas antes, você tinha, vamos dizer, um monte de intelectuais, a maioria dos intelectuais a favor do movimento 64, inclusive outros E quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, a madrugada de exatamente. 4. O Ulisses Guimarães já dizia, não sei se foi naquela época, o que o povo quer, essa casa vota. Independente de qualquer acusação, de um dia para outro, o Congresso Nacional resolveu caçar o mandato de João Goulart. E essa esquerda canalha até hoje fala em golpe militar. E o Congresso, inclusive com voto aberto de Ulisses Guimarães, né, elegeu o Castelo Branco dia 9 de abril de 64. Note bem, deputado. Entre os comandantes militares da intervenção e o Congresso Nacional, naquele dia que eles fizeram a cassação, não houve nenhum contato. Não foi nenhum general que mandou os deputados caçarem o mandato. Foi a iniciativa deles mesmo. Imagine o senhor, eu fui tentar explicar, na qualidade de procuradora do Estado que fui, como é que funciona a Constituição brasileira e por que é que não se clama por intervenção. Porque a intervenção que está escrita na Constituição prevê que ou a Dilma Rousseff, chefe do Poder Executivo, peça intervenção, ou o presidente do Supremo, Lewandowski, peça intervenção, ou Renan Calheiros, presidente do Congresso, peça intervenção. Não sendo um destes três, é golpe de Estado. E os militares não vão dar um golpe de Estado.
Então eu tento dizer, gente, enquanto vocês estão perdendo tempo e gastando energia, dinheiro, com caminhão na rua, com plaquinha, mobilizando pessoas, pedindo algo que não cabe a nós, mas aos 3 chefes do poder, o que nós temos que estar fazendo? Pressionando um deles, mas não vai adiantar. Então esqueçam a intervenção. Vamos ser claros e objetivos? Esqueçam, ela não virá. Renan Calheiros não vai pedir intervenção, nem que um batalhão de gente esteja na porta do Congresso. Lewandowski, queridos, aquele que julgou o mensalão, também não vai pedir intervenção para tirar a Dilma do poder. E a Dilma, evidentemente, não vai pedir para intervirem para a retirada dela. Portanto, esta é uma matéria que é uma perda de tempo, é um debate. Agora os intervencionistas estão com ódio de mim porque eu falei isso. O que eu fiz? Fui entrar em contato, então, com um general da reserva, muito importante, famoso, está aparecendo bastante aí, viu, minha gente? Está até em movimento. Fui também conversar com o brigadeiro 4 estrelas do alto comando e ouvi exatamente isso. Intervenção só haverá se Dilma, Lewandowski ou Renan pedirem. Então nós vemos o país inerme diante de esquemas multinacionais absolutamente incontroláveis, tá certo? E a gente aqui tentando clamar por intervenção militar ou por impeachment. E eu acho que tudo isso, olha, intervenção militar, impeachment, todo objetivo focal que você puser agora está errado. O que nós temos que fazer é o seguinte, deslegitimar o establishment inteiro. Então, ao pessoal que é anti-intervencionista, eu digo, tá bem, você não quer intervenção militar, então você faça um movimento popular para deslegitimar o establishment, para isolá-lo, para que ele não seja reconhecido como governo. E daí você já criou um princípio de uma nova legitimidade e de uma nova legalidade. E para os intervencionistas, eu digo, você quer uma intervenção militar? Então, sabe o que você faz? Você pare de falar nisso e incentiva o movimento popular para criar uma situação que deslegitime o establishment, tá certo? E daí os milicos irão em sua ajuda. Então, pare de clamar por intervenção militar para os civis, que é o que você está fazendo, e fale com os militares. E, com os civis, você ajuda o movimento civil. Então, essas coisas convergem. Mas no Brasil, todo mundo pensa, as pessoas não pensam estrategicamente, nem dialeticamente, pensam doutrinariamente, em termos de contra e a favor. Elas pensam, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo e o que eu detesto. Eu digo assim, não vai. Você está tratando a coisa numa clave puramente de preferência emocional. Né? E, nesta hora, é urgentíssimo você ser muito inteligente, muito calmo, tá certo? E muito realista. E tentar, sobretudo, fazer as coisas convergirem e não divergirem em discussões idiotas. Você é contra ou a favor da intervenção militar? Digo, bom, você pega um cara não intervencionista e digo, olha, a situação se agrava, o PT consolida o poder, daí vem os milicos e derruba os caras. Você vai ser contra? Não, ninguém vai ser contra. Não. Você pega um intervencionista e diz, olha, você quer intervenção militar? Quer. Vamos supor que a intervenção militar não aconteça. O povo se reúne, faz uma intervenção civil, derruba esses caras. Você vai ser contra? Não. Então, vocês estão falando a mesma coisa. Quando mudaram a capital para Brasília, o efeito foi exatamente esse, deixar o establishment inatingível. Isso. Para que eles possam resolver tudo entre eles sem que ninguém no país nem saiba o que eles estão decidindo. Tá certo? Então, foi uma hierarquização fora do comum. E a diferença de governo e povo estava assim, ficou assim. Né? Então, ficou tudo difícil. Qual é a solução? Ignorar Brasília, virar as costas, dizer nós não os reconhecemos, nós não os obedecemos, nós não queremos ouvir vocês. Nós estamos criando um novo Brasil, uma nova política brasileira, a partir das raízes na sociedade, a partir da transparência e do discurso franco. Ontem alguém colocou no meu Facebook o discurso do Churchill, "We shall never surrender". E você vê aquele homem falando, ele não fala com esse tom enfático, impostado, oratório do qualquer senador brasileiro do Raico Parta. Ele fala com aquela voz displicente, quase meio de bebum, tá entendendo? Onde você vê que ele está falando o que ele acredita mesmo. Aquilo soa com uma sinceridade tocante. Ele não está fazendo um discurso, ele está falando de um cidadão para outro cidadão. É assim que se faz. Quando você vê o discurso do Ronald Reagan, né? Ele chega lá e fala assim, senhoras e senhores, nunca faz isso. Né? Fala assim como o pai falando com a família, tá entendendo? Isso você vê no mundo inteiro. Você vê, olha, Stalin, ouça o discurso de Stalin.
Vê se Stalin era pomposo para falar. Não, Stalin era didático como um professor primário. Né? E todos os grandes líderes do mundo, estou falando grande do ponto de vista moral, falando grande do ponto de vista de poder, todos são assim. Agora, no Brasil, é tudo pomposo. Você não pode chamar um Aloysio Nunes Ferreira, que ele parece que subiu no púlpito, você tá entendendo, né? E vem com toda aquela pompa, aquela linguagem artificial. Nós temos que quebrar essa porcaria. Você fala assim, eu não quero ouvir. Fala direito, moleque. É assim que ele tem que falar, com o dedo na cara. Para com essa oratória idiota. Fala que nem gente, porra. Então, primeiro, todos que falam nessa linguagem, nós não queremos. Então, não adianta você dizer que houve fraude e continuar chamando de presidente. Se ela aparecer na minha frente, eu digo, presidente é o caralho. Você não é presidente de coisa nenhuma. Você é um usurpador, você é uma ladra. Sai daqui. Nós temos que mostrar o nosso total e profundo desprezo a essa gente. Agora, se nós queremos um ritual democrático, um ritual institucional, etc., bom, então nós vamos cair de novo na mesma armadilha. Nós temos que criar novas instituições, desde já, a partir da convivência popular, dos debates na rua, na escola, na igreja. O que nós estamos vendo, Denise, é a Revolução Brasileira. Agora, veja bem, hein? Nessa divisão eu vou tentar aqui falar um linguajar mais acessível para que todas as pessoas compreendam. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte: se nós estivéssemos, enquanto população, atuando junto ao povo e deixássemos isolados os políticos, resolvendo, então, a política do dia a dia lá em Brasília, mas com a nossa indiferença, sem reconhecimento dessa atividade deles, porque, ao fim e ao cabo, acaba consagrando o poder que eles detêm. Juntamente com isso, tivéssemos, então, alguns que pudessem atuar nessas instituições já infiltradas, para poderem, através do conhecimento, e estruturar aquilo que está sendo feito na rua, o resultado seria infinitamente mais rápido do que a proposta que está sendo levada a cabo, mantendo-se os panelaços em todas as oportunidades para tornar público, então, a nossa indiferença a eles que acham que detêm o poder, e nós estaríamos com esta atitude demonstrando que não reconhecemos este poder. E pior, estaremos dando um exemplo para as Forças Armadas. Sim, aliás, eu acho que os intervencionistas, e foi isso que eles ficaram bravos, deveriam... Você está obedecendo gente que não merece obediência. Você tem que obedecer o povo, porque o povo é a nação brasileira. Não são eles. Não é o oficialismo que é a nação brasileira. Isso. Então, assim, inclusive os intervencionistas fazendo suas manifestações na porta do comando da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, né, para demonstrar para eles o quanto os intervencionistas querem que eles tomem o poder, mas isso também eles não querem fazer. Tudo, o brasileiro quer ir até o limite do que não é uma afronta. Tem aí outro lado. Você vê, Nietzsche dizia o seguinte: só se destrói aquilo que se substitui. Então, é o tal negócio. Se nós quebrarmos o establishment, quem nós vamos colocar lá? Nós não temos. E nós temos que começar a formar essas pessoas. E eu então pensei a ideia de, bem, alguma entidade, ou mesmo pessoa, indivíduo, que tenha prestígio, que seja respeitado, deve tentar constituir um governo paralelo, como tem na Inglaterra. Shadow Government, Shadow Cabinet. Esse é o gabinete você tem o gabinete eleito e tem o gabinete da sombra, que julga e corrige, idealmente, as coisas do governo. O governo fez isso, aquilo, o Shadow Cabinet diz, não, devia ter feito aquilo, outro. E este governo paralelo, governo extraoficial, ser a raiz, a semente de um futuro governo provisório. Eu até pensei, falei, quem tem a legitimidade para fazer isso? Olha, se eu fosse membro da Casa Real, eu faria isso. Eu sou o príncipe, seu fulano de tal, eu reúno, olha, vamos aqui formar um Shadow Cabinet. E nós mostramos com as nossas análises, o que deveria ser feito em lugar do que eles estão fazendo. E nós vamos dando exemplo, ao mesmo tempo nós vamos aprendendo e nos qualificando para ser um governo provisório amanhã ou depois. Né? Se a Igreja Católica ainda fosse a Igreja Católica, e não esse puteiro da CNBB, né? A Igreja teria legitimidade para fazer isso.
Até algum partido político que não tivesse metido na roubalheira teria legitimidade para fazer isso. Mas o fato é que nenhum tem. Não. Então, bom, sobra aí, eu acho, a Casa Real, sobra 2 ou 3 deputados e senadores isolados, né? E meia dúzia de pessoas. Mas tem que se pensar nisso. O que nós vamos colocar no lugar deles? Se nós queremos quebrar o establishment, nós precisamos já criar um outro, mas desde a raiz. Um establishment que tenha raiz no povo. Bom, eu gostaria de ressaltar que tem uma prática comum aí na internet também, dessa galera que faz esse fusionismo, querer dizer que o fascismo e o nazismo são de esquerda. Bom, o fascismo e o nazismo eles trabalham de maneira muito similar do que foi feito aqui. Não, na verdade, nós que somos o povo e não sei o quê. E tanto que, se você for pesquisar, você pode pesquisar na internet. O sistema fascista de economia e de sociedade se chama corporativista. Quer dizer, é uma união da sociedade, só que mantendo a hierarquia normal que tem em toda a sociedade. Então, assim, o nome socialismo que vai para o nazismo, de nacionalsocialismo, realmente ele apela para o conjunto da sociedade como um todo. Mas bem, numa linha parecida, pelo menos, de socioeconomia, de convocar o povo para lutar contra o comunismo. Se você pegar o Mein Kampf, você vai ver várias citações anti-Marx, que Marx e os judeus isso, que Marx e os maçons aquilo, é tudo um plano do mal marxista, e para evitar esse plano do mal que você tem que fortalecer o nacional-socialismo, o nazismo. Então, tendo isso em vista, eu gostaria de saber a sua opinião, se você avaliza esse tipo de manifestação, tá bom? Então, eu desejo, e agora mais do que nunca, paz para todos nós, né? Reforma, pelo que você está dizendo, todos os seus partidos estão fundidos. Foram fundidos. Ou isso, ou foram fundidos. Foram se fundindo. Tá certo. E outra coisa também. As palmas não valeram, hein? A última forma nas palmas aí. Ele quer mandar nas palmas. Deputado, presidente Fernando Henrique, você sugeriu O fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Porque a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. Fuzila ele, que é para ele aprender. Olha, Se eu não peço o fuzilamento de Pedro Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora.